Eu acho que a gente devia parar de chamar falha na barba de falha. Eu não tô querendo problematizar nem nada não, mas pensa comigo. O fato de uma barba ter menos pelo, ter menos volume, seja numa região só, nela inteira, é uma falha. Pelo branco nascendo ou bigode mais fino é uma falha. Eu sei que a gente usa essa palavra falha também porque em algumas barbas ela pode ter mais volume no lugar, de repente em outro menos, e aí de novo em outro, e ali ela fica falhada. Mas falha também me soa como se a gente estivesse vindo com um defeito de fábrica. E sempre me remete à ideia de que o certo é ter uma barba cheia, volumosa, grande, toda certinha, dessas que a gente vê assim, trocentas em feed de Instagram. E cara, isso não é verdade. É como se a gente precisasse ter uma barba padrão num molde, ou em alguns moldes, né, já pré-definidos, todos certinhos ali dentro da caixinha. E quanto maior, mais cheia, mais imponente, mais homem a gente é. E meu amigo, se for para depender disso, eu já caí nessa armadilha com a minha barba branca. Ela é branca desde o começo, desde que começou a nascer os primeiros pelos aqui no queixo. Depois foi espalhando. O tempo e a energia que eu gastei não curtindo a minha barba, não deixando ela crescer, achando que aquilo ali era, de certa forma, um defeito. E é o tipo de armadilha que a gente cai em muita coisa na vida, né? Não é só sobre barba aqui. É a careca aparecendo, é a barriguinha de chope, é uma pressão que a gente mesmo se coloca, né? E vamos combinar, não é nem um pentelésimo da pressão que homem coloca nas mulheres. É pressão sobre o corpo, sobre o cabelo, é maquiagem, é o jeito de se vestir, é o jeito de se comportar. E eu trouxe esse assunto aqui porque eu tava pesquisando nos comentários aqui dos últimos vídeos do YouTube para pegar algumas ideias de vídeo, ver algumas dúvidas, né, que a galera costuma ter mais. E, cara, a quantidade de gente perguntando sobre tratamento para fazer a barba crescer, cobrir falha, uma preocupação, né, com a barba que não fecha, com essa conexão aqui também do bigode com a barba que não encontra. É muita gente. E assim, eu acho ok você correr atrás daquilo que você quer, do que você acha bacana, daquilo que vai te deixar bem. Mas será que o único jeito da gente se sentir bem em relação à barba é ter uma barba grande, uma barba cheia? Eu, de verdade, não acredito nisso. Eu acho que não é por aí, não tem que ser assim. Muitos dos comentários que eu li eram de adolescentes, assim, uma galera muito mais nova, gente com 13, 15, 18 anos, mega preocupado se a barba vai fechar, se vai ter ainda a barba grande um dia, uma galera já trocando dica de uso de minoxidil, galera muito nova usando minoxidil. Minoxidil é um remédio. E assim, algumas regiões da barba, elas podem mesmo demorar a crescer, sabe? Não é o fato de ter uma falha na barba aqui ou ali que vai ser assim para sempre. Na maioria dos casos, acho que se você deixar ela crescer, simplesmente ter paciência mesmo, pode cobrir, tá? A minha tem um buraquinho aqui, ó, desse lado e tem um rodamuinho de cá. É praticamente invisível porque eu deixo ela desse tamanho. Se eu corto ela um pouco menor, já dá para perceber um pouco mais. O que eu fiquei pensando é sobre como que a gente pode aceitar um pouco mais, né, as nossas características próprias sem levar para esse caminho de defeito, de falha, de alguma coisa que precisa ser consertada com remédio, com tratamento, curada. Tem muito estilo maneiro que dá para usar quando você tem menos volume de pelo, seja aqui na lateral do rosto, alguma área, e que, assim, são muito legais, que fogem desse padrão de a barba lenhador ou a barba espartana, que, né, muito cobiçadas. Eu acredito muito que sempre dá pra gente usar as características próprias nossas ao nosso favor. No geral, um estilo de barba que é mais curto aqui nas laterais e que dá mais ênfase pro bigode ou aqui pra âncora é um bom estilo para você usar se você tem menos volume de pelo aqui nas laterais, por exemplo. E não importa o nome do estilo, sabe? Você pode ir experimentando o seu, criar o seu. Mas tem um que eu já usei de exemplo aqui algumas vezes, que é o estilo balbo, que é uma barba que eu acho muito estilosa, muito mesmo, porque eu vejo pouquíssima gente usando e que ela é perfeita para quem tem uma barba menos volumosa. Ela é uma barba que só se concentra um pouco mais aqui na região embaixo aqui da mandíbula e o bigode não emenda aqui com a barba, ele tem... É ótimo para quem não tem essa conexão. Essa eu acho uma barba bonitona que vale muito a pena experimentar. Além disso, tem vários estilos de cavanhaque, vários estilos de bigode. Inclusive tem 2 vídeos aqui no canal sobre estilos de bigode e estilos de cavanhaque que
vale muito a pena conhecer. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui em cima, também na descrição, dá um pulo lá, porque tem muito estilo bacana. Mas assim, independente do estilo de barba, do nome dele, cara, porque isso não importa no fim das contas. O lance é aceitação. A gente enxergar na gente mesmo as características que são únicas nossas. E talvez, em vez de a gente pensar nelas como uma falha, um defeito, pensar nelas como uma questão de individualidade. A gente conseguir abraçar essa diferença. Com a minha barba branca foi isso. Quando eu aceitei, beleza, é branca mesmo. Eu tive muita vontade de tingir uma época. Até tentei, ficou horrível. Mas assim, com o tempo eu passei a gostar. Falei, poxa, só a minha barba, de todos os meus amigos, tinha duas cores. Era mais escura aqui, branca aqui. Poxa, isso pode ser legal, sabe? Eu faço muito isso quando eu crio personagem de RPG ou videogame. Eu gosto de criar aquelas características que são únicas dele, sabe? Para você conseguir diferenciar e viajar na maionese nisso. Por que não na vida real, né? Mas assim, o que você acha? Faz sentido isso pra você, o que eu tô falando? Me conta aí nos comentários, cara. Vamos seguir esse papo ali embaixo. Aliás, se você chegou até aqui e usa bigode, já usou bigode ou tá pensando em usar bigode agora, me manda também um alô. Tô preparando um próximo vídeo aqui no canal só sobre estilos de bigode dos inscritos aqui, pra gente discutir um pouco sobre eles. Eu tenho visto muita gente usando bigode, alguns muito legais aí na rua, e eu queria saber de vocês. E aproveita que você vai estar aqui nos comentários e me manda também qualquer ideia que você tiver de assunto aqui pro canal, tipo de vídeo que você já viu, gosta, coisas que você nunca viu e gostaria de ver por aqui. Essa temporada aí tá começando agora, tem muita coisa boa para vir. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, clica por aí para se inscrever, ativa também o sininho para ser avisado sempre que tiver vídeo novo. E eu te vejo no próximo. Até!